Bispos auxiliares da Arquidiocese de Belo Horizonte lançaram o primeiro livro da economia de Francisco e Clara, voltado para crianças e adolescentes. O lançamento aconteceu na PUC Minas. Os 28 municípios que integram a Arquidiocese de BH vão receber de graça 15 mil exemplares da cartilha. O livro foi inspirado na convocação do Papa Francisco para que os jovens pensem em uma nova economia. O assunto da economia é um assunto um pouco estranho à maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas até trata, por exemplo, da política, da religião, da cultura, não é? Mas da economia não. E a economia é fundamental, porque ela está na base da organização da sociedade. Depende da economia uma sociedade mais justa ou menos justa, mais desigual ou menos desigual. Então ela é muito importante. E o Papa Francisco notou isso, ele sabe disso. Por isso ele resolveu criar todo um movimento no mundo inteiro chamado Economia de Francisco. Para quê? Para colocar as pessoas discutindo este assunto, para fazer com que a discussão desse assunto gere ideias novas e práticas econômicas novas. Economia alternativa, solidária, de partilha, geração de renda, para suprir o desemprego, para ajudar as pessoas. É um negócio muito bonito. E um grupo de pessoas aqui no Brasil resolveu chamar a economia de Francisco também a economia de Clara. A cartilha traduz os ensinamentos de Francisco e Clara para crianças, adolescentes e jovens, de forma lúdica, com ilustrações e diálogos curtos. Chamada do Papa Francisco aos jovens do mundo, aos jovens economistas e pessoas interessadas em discutir economia, selecionou 2.000 jovens, eu sou uma delas, e agora o nosso papel é também desdobrar, levar para mais pessoas esse chamado, para que a gente possa, de fato, promover essas mudanças nos territórios. O livro foi pensado em sintonia com o Diretório para a Catequese. Há, inclusive, um anexo com sugestões de encontros catequéticos. E a ideia era fazer esse assunto que é tão importante, que é a economia, chegar mais próximo da vida das pessoas, das nossas comunidades, né? Então, qual que é a grande estratégia? A grande estratégia que a gente tem é com as catequistas da Arquidiocese. Então a gente está promovendo vários encontros formativos de lançamento, onde a gente faz esse material chegar nas catequistas que são as nossas formadoras. E através das catequistas, esse material se espalhar para os 28 municípios da Arquidiocese de Belo Horizonte. A economia solidária de Francisco e Clara prioriza o cuidado com a casa comum e o bem-estar de todos. É uma nova educação para criar as novas gerações a partir de um contexto muito ferido. A humanidade ferida e a terra também com as suas chagas. Como diz o Papa Francisco na Laudato Si, atravessamos uma crise socioambiental. Então, primeiro, criar uma consciência nas novas gerações, principalmente as crianças, adolescentes, jovens, de que nós temos muitos desafios nessa modalidade de cultura. Depois, julgar à luz do Evangelho de Jesus, Eu vim para que todos tenham vida. E Francisco e Clara são modelos de simplicidade, de despojamento, de uma vida simples, que é o que nós buscamos então como uma alternativa para esse estilo de vida consumista que está ferindo a humanidade com tantos pobres e ferindo a nossa casa comum. E aí apresentar um horizonte para a gente construir o que nós chamamos de economia de Francisco e Clara, que é uma economia que coloca a vida acima de tudo e não o lucro, como nós estamos aí acostumados a ver.